que são as coisas, né, bicho? Esse menino, ele aproximou muito do direito a Minas. Vai roubar? É arroba papo para minha esposa aqui. Arroba advogado de polícia. Ao vivo. Turma, a gente pede desculpas aí, mas o papo tá tão gostoso, a resenha tá tão boa, o papo de polícia tá tão legal que passou 1 hora, deu 60 minutos, nós não vimos, mas enfim, vamos continuar Caiu, de onde nós paramos, caiu aqui. E aí, voltando de onde a gente parou, o CPC foi no batalhão de choque porque chegou pela notícia que o batalhão de choque parou. Como assim? A tropa mais aquartelada, a tropa de confiança do comandante-geral, a tropa mais parou, ele foi para lá. Quando ele entrou no quartel, foi recebido com um vai de 150 soldados, porque ele era o cara que tinha dito que o soldado era igual cachorro. Essa era a história, né? Que eu acredito que não foi bem isso que ele falou, mas foi interpretado assim e a notícia correu. E cada um virou um telefone sem fio, né? E aí a tropa foi pra rua, fez a greve, o Valério foi baleado. Na verdade, o tiro era pra mim, ele passou na minha frente, foi baleado. Isso está muito bem retratado. Está muito bem retratado. E aí, terminado, a gente ganhou um aumento na época de 48%. E terminado isso, começou a caça às bruxas. Abriu um tanto de PM, nós tivemos na época 4.500 policiais indiciados, e eu e o Rodrigo somos os primeiros a serem excluídos. Eu lembro que era aniversário de Belo Horizonte, eu estava de férias, 10 de dezembro, o telefone tocou, o coronel me ligou e falou, ô cabo, você precisa vir no quartel hoje, mas eu estou de férias, você tem que ir no quartel hoje que acabamos de publicar a sua exclusão. Eu gelei de cima e embaixo, porque eu só sabia ser polícia. Eu entrei pra polícia com 18 anos e eu fui para casa, jovem, fui orar, falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Não sei se é outra coisa. Vesti o terno, que eu tinha um terninho velho que eu tinha da igreja. Falei, não, eu vou de cabeça erguida. Peguei aquele terninho da casa do terno lá de R$100, o terno completo. Fui para lá, entreguei minha farda e saí de cabeça. Falei, e agora? E aí veio a ideia da gente se organizar politicamente. Mas como? Eu não pertencia a nenhuma entidade de classe. Nunca tinha sido vereador, candidato, nem a síndico de prédio. E de repente, com o desafio de ser candidato a deputado federal, eu falei, mas não tem como, eu não tenho emprego, não tenho dinheiro, não tem nada. A gente começou a fazer rifa de R$1. Meu pai tinha uma televisão e eu tenho essa dor no coração, né? Eu acho que já está curada, mas é uma lembrança. Porque existe dois tipos de dor. Aquela que você se corta e sente a dor e aquela que está curada por dentro, que você vê a cicatriz, você lembra do problema, mas não tem dor. Né? Meu pai tinha uma televisão 29 polegadas na época que ele tinha dele, usada, ele deu essa televisão pra gente, a gente fez uma rifa de R$1, e conseguiu arrecadar R$500 mil para a campanha. Eu lembro que um cabo do bombeiro ganhou na hora de receber, estava escrito que era seminova. Eu falei, não, mas isso aqui não é seminova não. E aí a gente teve que fazer outra rifa para comprar uma televisão nova para dar para o cara, você vê, por causa de R$1. Nossa. E aí quando eu chegava no quartel do interior, o cara falou, Júlio, eu não posso nem te cumprimentar não, porque a P2 está de olho em mim e você. Passa ali atrás daquela árvore, joga o santinho ali e vai embora. E deixa comigo. Tinha lugar que a gente chegava de destacamento, que o policial levava a gente para casa dele, dava comida, ia na prefeitura, enchia o nosso tanque, eu e o Rodrigues, a vida seguia. Resultado, a gente foi e eu consegui ser o deputado mais votado de Minas Gerais, deputado federal, e o Rodrigues o segundo, depois do João Leite. E aí deu um segundo turno, que era entre o Azeredo, que nos excluiu, e o Itamar Franco, que era candidato. Aí o Azeredo me chamou. Ô, deputado, agora eu sou deputado, eu queria conversar com o senhor, para a gente rever, eu fui traído pelos coronéis. Então eu falei, ô, governador, é muito fácil, o senhor anistia todo mundo aqui que a gente começa a conversar. Não posso fazer isso e tal. Eu falei, então não tem conversa. Não tem conversa. Aí o Itamar me chamou, falou, o senhor acredita na minha palavra? Acredito, presidente. O senhor me apoia que eu vou anistiar, que eu acho que é uma covardia. E aí eu fui para cidade, para televisão, pedir voto para o Itamar, e Itamar ganhou a eleição. Quando ele ganhou a eleição, a primeira coisa que fez, freou as novas exclusões. Porque a polícia continuava andando normalmente. Foi homem, né? Foi homem? Não, primeira coisa, eu tive um colega que está anistiado no bombeiro, que foi excluído, mas ficou um dia sem salário. Por quê? Porque assim que eu fui eleito, o Itamar tomou posse, porque a polícia, ela não é de governo, ela é de Estado. Ela continuou o processo administrativo e o processo judicial. Aí eu fui para o Itamar. Governador, ele mandou frear as exclusões, então não teve mais exclusão. E outra coisa, nesse acordo a gente envolveu o Ministério Público também, porque o Ministério Público, ele estava passando fome e tal, e aqueles 4.500 indiciados não se ofereceu denúncia contra eles. Então o processo acabou. Eu fui o único julgado e falo daqui a pouco por quê.
Eu, como tinha sido deputado federal, o meu processo foi para Brasília, Ministério Público Federal, que não participou do acordo. Então, eu fui o único que fui a julgamento. Eu fui julgado na Justiça Militar e fui absolvido por 5-0. Né? Então, o que acontece? Então, nós conseguimos frear o IPM e, na época, era crime de motim, com pena de até 30 anos de prisão para os líderes. Isso. E freamos tudo. E aí votou-se e começou-se um processo de discutir na Assembleia o que vai fazer com esses caras. O governador deu uma palavra que é anistiar. Aí a PM falou, eu não quero, nós não queremos esses rebeldes aqui, não quero. E o governador tentando conciliar, vamos mandar para a Polícia Civil, mas gente da Polícia Civil, o cara é militar, não vai se adaptar. Vamos mandar para o sistema prisional. Não, o sistema prisional não, o acordo não foi esse. Aí chegou-se a uma conclusão. O bombeiro era uma modalidade da PM. Assim como você tem a modalidade de policiamento ambiental, rodoviário, você tem várias... O bombeiro era uma modalidade. Você estava hoje no quartel do bombeiro, amanhã se apresentava no primeiro batalhão de PM e vice-versa, né? E aí chegou-se... Havia um movimento de independência do bombeiro nos estados. Nessa emenda 39, o bombeiro se tornou uma instituição independente e a gente foi para lá. Então você recebeu lá 100 e poucos militares para servir o corpo de bombeiro que não eram bombeiros. A anistia foi incompleta, porque eu entrei na polícia, eu tinha a opção de entrar no GI para ser bombeiro, eu não quis, eu entrei na polícia, eu trabalhava na Rotan, eu trocava tiro com bandido, de repente eu era bombeiro. E aí ficou um negócio pela metade. E ao longo desses anos todos, a gente trabalhando isso, trabalhando, a polícia trabalhando contra, não, até que agora, através de uma emenda do deputado Sargento Rodrigues, a gente conseguiu, de uma vez para consertar e a gente voltou para a PM. Então hoje, novamente, eu sou militar da PM. E não tenho maior gratidão, acho que todos nós devemos uma grande gratidão ao bombeiro. O bombeiro foi beneficiado? Foi. Porque quando o bombeiro era PM, você tinha uma autobomba, custa 1 milhão. Mas com 1 milhão eu compro 30 viaturas da PM. Qual que é melhor? Uma autobomba? Não, vamos comprar 30 viaturas. Então o bombeiro era o primo pobre. Só tinha no lixo. Hoje não. O bombeiro não tem um orçamento independente. Autônomo. Então o bombeiro também ganhou. Mas o bombeiro nos recebeu muito bem, com muito carinho. A gente deve uma gratidão ao Corpo de Bombeiro por nos ter recebido. Mas a nossa história é de polícia. Então a gente precisava voltar para a polícia. Ainda que 95% dos que voltaram já estavam na inatividade, mas é aquele sentimento de que a gente realmente conseguiu a nossa dignidade de volta. Maravilha, cara. Senso de pertencimento. É isso que eu sinto até hoje. A gente brincava o seguinte, que a gente é polícia, a gente foi da Rotan, então você vê um cara cometendo uma irregularidade, você fala, encosta a parede aí, bombeiro. Não, agora eu falo, encosta a parede aí, polícia. Então era uma coisa que é brincadeira, mas era um sentimento de quem entrou pra polícia. E eu entendo isso perfeitamente, cara, porque eu sinto falta. Eu sinto falta da operacionalidade, né, Richard? Eu sinto falta disso aí que você falou. Mas, mano, polícia. Esses dias eu tava em casa... Eu costumo brincar o seguinte, que eu tenho 2 carteiras. Eu tenho a carteira de polícia e carteira da OAB. Com essa aqui eu prendo e com essa aqui eu solto. Você solta. Cara, partindo para as nossas considerações finais, eu quero te agradecer muito mais uma vez pela disponibilidade. Quero deixar claro, turma, que nós somos advogados de polícia, representantes de polícia e temos o maior amor pela polícia. E, sobretudo, pela Polícia Militar de Minas Gerais, que é a nossa casa, né, Júlio? Que é de onde nós viemos. Temos um amor também pelo Corpo de Bombeiros, mas... pela PM, obviamente, maior, porque foi de onde nós conseguimos tirar toda essa forja, né, Júlio? Que, graças a Deus, nos formou homens sólidos e fortes, né? Bem sedimentados, para passar por uma série de circunstâncias, né? Não digo que foi só a instituição, obviamente nós temos família, nós temos nossas crenças, nossos valores, nossos princípios, mas a instituição também ajudou bastante e ajudou a contribuir também com as nossas formações. E se hoje eu tenho condições de me espelhar em você, porque você, de fato, carrega e construir um legado dentro da instituição e em prol da instituição. E é isso aí que é muito mais valoroso do que qualquer outra circunstância. Eu falo que nós não podemos ser uma classe que abandona os seus soldados pelo caminho. Por isso que eu falo, quando você encontrar um veterano aí fora, por mais que ele seja um soldado aposentado, porque nós temos muitos soldados aposentados, porque a promoção por tempo de serviço com 8 anos... ou de sargento, foi uma conquista nossa, de nós enquanto parlamentares, porque não existia não. Você, como é que funcionava? Você tinha 20 mil soldados na PM, abria 200 vagas de cabo por ano, você tinha 20 mil soldados do Mineirão com a prancheta na mão disputando 200 vagas. Isso. Por isso que a polícia, todo mundo era soldado. E tinha uma coisa, se você tirasse os 30 anos como soldado completo, você era promovido a cabo na reserva. Se você contasse 1 ano de INSS, você podia contar, mas você não tinha promoção. Então tem muito soldado aposentado por aí. Então eu falo, olha, honre esses heróis.
Quando você, por mais que você seja um sargento, um cabo, um oficial, quando você encontrar um soldado reformado, faça uma bela continência para ele, seja grato à história que ele deu. Né? Ao longo desses anos aqui, nós tivemos muita gente que lutou para que a polícia fosse diferente. Hoje a gente tem promoção por tempo de serviço, que não tinha. Hoje, se você não fizer nada, você reforma como segundo sargento. Você não precisa fazer um concurso, só o curso, que você é chamado. Convocado a fazer. O CEFS também era assim. Você tinha todos os cabos da polícia no Mineirão disputando 200 vagas. Então era dificílimo, né? Então hoje você tem promoção, hoje você não tem RDPN, você é um sujeito de direitos, você tem um montão de mudanças que aconteceram porque alguém lutou para que fosse assim. Então, por isso que eu falo que as instituições são importantes, as associações e sindicatos são importantes, os representantes de classe são importantes. Ah, mas eu não gosto de fulano e ciclano. Olha, imagina que se fosse sem eles, seria muito pior. Porque quem iria lutar, colocar o peito para garantir o seu direito? Porque você tem, por exemplo, o Rodrigues, que é deputado, ele é sargento, mas ele é deputado. Você tem uma denúncia, ele vai lá e peita e compra a briga e compra o seu boi. Agora, se ele fosse só sargento, ele não poderia. Nada. Porque ele é um representante de classe. Então, outro dia eu disse, olha, imagina daqui a 10 anos, uma década sem representante forte, sem representante de classe, sem associação, a gente voltaria talvez ao pior. Então, honre. A outra coisa que eu digo é o seguinte, ame a polícia. A gente está na polícia porque a gente quer, porque a gente ama. Ame a polícia. A gente vive dela, a gente paga as nossas contas com ela, a gente sustenta a nossa família com ela. Então, ame o que você faz, porque você passa, se você trabalha em média, tá, 8 horas por dia, você passa 1/3 da sua vida no seu trabalho. O seu trabalho precisa ser prazeroso, até para você ficar bem. É verdade. Considerações finais, manda aí. Então, gente, eu quero primeiro agradecer o convite de estar aqui. Você é um grande amigo, você sabe que eu sou seu fã incondicional do seu trabalho, como você trabalha bem, trabalha com o coração, você é um dos advogados mais competentes, já disse isso publicamente, um dos advogados mais competentes que a gente tem no nosso meio, porque você conhece os dois lados, tanto de fazer como advogar para quem faz, então você é muito competente. Então é um prazer estar aqui, sabe, eu estou brincando que esse é meu último ano de advocacia, né? Em dezembro eu penduro a minha OAB, né? Eu tenho outros projetos aí, eu tenho outros serviços na área aí, eu pretendo ser último, já tenho talvez quase 15 anos de advocacia, né? Então eu já bem vividos. Eu fiquei algum tempo já com OAB sem poder tirar o OAB, porque eu tinha cargo de direção na Câmara Municipal, então eu fiquei 2, 3 anos como secretário-geral da Câmara, com OAB aprovada, sem poder tirar o OAB, porque tem um impedimento, né? Então eu costumo dizer que a advocacia ela é maravilhosa, porque a gente luta por pessoas na busca do seu direito. E principalmente na nossa área, na sua área em especial, porque você luta por pessoas que muitas vezes estão com a sua vida, a sua liberdade em risco. Quando um policial, por exemplo, é processado num processo criminal, a liberdade dele está em risco para defender, às vezes, quem não conhece. Exatamente. Quem nem merece, às vezes. Exatamente. Eu dei um exemplo meu. Então, parabéns a você, eu sou seu fã incondicional, sou grato de estar aqui. A gente tem uma história de anos, né? A gente é Praça Velha, a gente tem uma história de anos, né? Que a gente viveu uma polícia antes e uma polícia depois. E só vai valorizar a polícia de hoje quem conhece a história de como era antes. Exatamente. Com você que está chegando agora, não era assim não, era bem diferente. Não era como é hoje, não era com o direito que você tem hoje, não era com o salário que tem hoje. Para que chegasse a esse patamar de hoje, alguém deu a vida. E talvez se não tivesse mudado, muita gente não tinha entrado. E só sabe para onde vai quem sabe de onde veio. É isso aí. Quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Meu irmão, obrigado, turma. Cabo Júlio conosco, hoje no nosso Papo de Polícia. E eu quero finalizar dizendo o seguinte. Valorize quem sempre nos defendeu. Se hoje ele é veterano, é porque em algum momento, durante a trajetória da vida dele, ele se doou para nós estarmos aqui hoje sãos e salvos. E aqui é minha continência veemente, forte e garbosa para todos os nossos veteranos, e não só para eles, mas para você também, companheiro da ativa, que sinceramente vai internalizar tudo que esse veterano que tem legado e tem história falou, no sentido de valorizar esse Praça Velha aqui. Esse Praça Velha aqui, jovem, Praça Velha jovem, Praça Velha novo. Valorize o veterano, valorize o da ativa, mas não deixe de também se posicionar para que ele te valorize. Coloque-se numa posição de valor também, se autovalorize. Pessoal, agradeço de coração a todos que mais uma vez
nos acompanharam aqui nessa noite de quinta-feira, nessa segunda edição do mês do nosso Papo de Polícia. E agora aqui no perfil @advogado de polícia, 2 vezes no mês, nós vamos fazer questão de fazer o Papo de Polícia com figuras emblemáticas, com figuras que de fato representam a história de operacionalidade, a história de representação, a história e o legado de 247 anos da história da Polícia Militar de Minas Gerais, das instituições militares estaduais e que, sobretudo, já viveu algo que você hoje está vivendo, que já sentiu a dor que você hoje está sentindo. Muito obrigado mais uma vez, um beijo no coração e um agradecimento especial para o meu irmão, para o meu amigo, para o meu parceiro, Cabo Richard, a sua esposa Mislene. Cabo Richard, operacionalidade de 1000 graus, olho parado, grau 15, foi gel, foi tudo. E hoje está aqui Não foi da Rotan. esperando boa. Só faltou ser da Rotan. Só não foi da primeira companhia Rotan. Da primeira, não, foi da segunda. Não, foi da segunda companhia folgadora. Sabe a história da primeira para a segunda? A gente foi brincar com o pessoal aqui, que a segunda foi criada para ser folgadora. Para folgar os primeiros, que eram os caras. Mislene, obrigado, Richard, obrigado mais uma vez. Turma, ó, e em breve, nossa segunda edição do Seminário Independente de Direito Militar em Minas Gerais. Talvez não seja tão independente dessa forma, porque esse ano especificamente, quero aqui mandar um abraço para o nosso presidente, Sérgio Leonardo, doutor Sérgio Leonardo, presidente da OAB. Certamente a OAB compõe conosco, então a gente deixa de lado aquela perspectiva da independência, porque talvez a gente institucionalize o seminário por meio da OAB. Mas enfim, com a mesma premissa do que foi ano passado, com muita independência de pleito, independência doutrinária, técnica, para abrir a caixa preta e falar para todos que são entusiastas, que são operadores do direito e que gostam da matéria afeta ao direito castrense. Então, muito obrigado mais uma vez, um beijo no coração de todo mundo e agora vamos descansar. Valeu, Júlio. Obrigado, irmão. Um abraço, gente.